E fala galera, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula de ciências do 7º ano. Nela vamos conversar sobre o que é um ser vivo e explicar as características dos seres vivos. Mas antes de dar início à nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas agora, bora para o nosso vídeo. Então vamos começar conversando sobre as características dos seres vivos. Há muitos tipos de seres vivos no planeta, mas você já parou para pensar o que todos eles têm em comum? É muito difícil definir o que caracteriza a vida. Os cientistas, no entanto, eles concordam que os seres vivos apresentam algumas características em comum, como por exemplo a composição química, o metabolismo, a organização celular e também o ciclo de vida. Vamos explicar sobre cada um desses detalhes, claro, de forma bem resumida. Então vamos começar falando sobre a composição química. Todos os seres vivos têm composição química semelhante. Algumas substâncias, como por exemplo água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos, que são as substâncias que formam o material genético dos seres vivos, fazem parte de toda essa composição. Agora, falando sobre o metabolismo de forma simplificada, o metabolismo é o conjunto de processos químicos que permitem a todo ser vivo obter energia, formar e renovar suas estruturas e realizar suas funções vitais, como por exemplo a respiração, crescimento e também reprodução. Agora, falando sobre a organização celular, todo ser vivo é formado por uma ou mais pequenas estruturas vivas chamadas de células. A célula é a unidade fundamental dos seres vivos, capaz de realizar as reações químicas do metabolismo. Seres formados por apenas uma célula, como por exemplo as amebas, são chamados de unicelulares. Seres formados por duas ou mais células são chamados de pluricelulares ou multicelulares. Na maioria dos seres pluricelulares, as células que apresentam estruturas e funções semelhantes são agrupadas, formando, por exemplo, os tecidos. Dois ou mais tecidos podem formar um órgão, e os órgãos que atuam em conjunto e são responsáveis por determinada função formam um sistema. Vários sistemas atuando de maneira integrada constituem um organismo. Agora vamos falar sobre o ciclo de vida. Todo ser vivo tem o seu ciclo de vida, que inclui etapas como, por exemplo, o nascimento, crescimento, reprodução e morte. A reprodução, ela permite que os seres vivos deem origem a descendentes, ou seja, a novos seres vivos. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada forma descendentes com material genético idêntico ao do ser vivo do qual se originaram. Ocorrem, por exemplo, em micro-organismos e algumas plantas e animais bem específicos. Agora vamos falar sobre a reprodução sexuada. Nela ocorre a fecundação, que é a união do gameta feminino com o gameta masculino, formando um zigoto e depois um novo ser vivo. Os indivíduos resultantes dessa fecundação possuem uma combinação do material genético em parte herdado do pai e em parte herdado da mãe. E esse tipo de reprodução ocorre na maioria dos animais e também das plantas. Eu espero que vocês tenham entendido essas características dos seres vivos, o que é um ser vivo, e até a nossa próxima aula.